O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. A todos, estamos começando mais uma transmissão ao vivo pela TV Cresce, Facebook e YouTube. E a gente vai falar hoje com o Wagner Barroso, que está numa terra muito bacana, Curitiba, no Paraná, e ele vai explicar como ser um corretor acima da média, o que todo mundo quer, né? Alcançar um degrauzinho a mais, o que eu posso fazer para ter um diferencial, para chegar até meu cliente, para fazer mais intermediações, na verdade, intermediações com qualidade. Não importa o tamanho do imóvel, né? Seja pequenininho ou enorme, ou uma mansão, o que vale você fazer um trabalho com transparência, que todas as partes fiquem contentes, né? Quem vende, quem compra e também quem faz a intermediação, que é o corretor que vive para isso, né? Para realizar o sonho das pessoas. Bem, quem é o Wagner? Boa noite, Wagner. Boa noite. Muito obrigado aí pela oportunidade de a gente estar podendo falar sobre esse tema aí que vai ajudar muitos corretores de imóveis. Com certeza. Olha só, pessoal, o Wagner Barroso está no mercado desde 2014, entrou como todos nós, corretores, como estagiário, cresceu na profissão, se tornou gerente de uma filial na capital do Paraná, até seguir a sua esposa e entrar para o empreendedorismo. Hoje ele tem uma reputação sólida na cidade, é referência entre os intermediadores. Ele se dedica a ensinar e compartilhar suas experiências através das mídias sociais. É isso mesmo, gente. Hoje as redes sociais estão aí, chegaram para ficar. E quem se dedica um pouco mais a entender como funcionam essas ferramentas, elas podem trazer muitas oportunidades bacanas para a gente, é isso que o Wagner vai explicar, tá bom? Wagner, em nome de todo o Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo, o nosso presidente José Augusto Viana Neto, eu já quero agradecer a sua participação, agradecer aos nossos internautas, e eu quero que você que está aí nos assistindo, por favor, mande aí de que cidade você está vendo a gente, né? De que estado? E você também pode fazer suas perguntas que no final o Wagner vai responder, tá bom? Então, Wagner, ótima live, até já. Até já, Simone, muito obrigado. E nós vamos falar na nossa live de hoje sobre a questão de você se tornar um corretor acima da média. Você ser um corretor acima da média. E quando a gente fala de ser um corretor acima da média, a gente está falando justamente de você sonhar grande. Você não se limitar aos sonhos que os corretores, que a maioria dos corretores tem, que é somente ali, fazer algumas vendas, mas você ser um corretor acima da média, que eu dou também um outro nome para esse corretor acima da média, eu dou o nome corretor de valor. E eu vou falar um pouquinho mais para vocês o que é ser um corretor de amplo valor, o que é ser um corretor que sonha grande, o que é ser um corretor que é acima da média. Mas para ilustrar um pouquinho para vocês do que significa ser um corretor de valor, o que significa ser um corretor acima da média, aquele corretor que sonha grande, aquele corretor que não se limita nos seus sonhos e nos seus objetivos, eu gostaria de compartilhar com vocês um vídeo que vai contar a história de um brasileiro que na época dele e na geração dele, ele foi acima da média. Então, com vocês, por favor, vamos ver o vídeo de Santos Dumont. Não sei se soltou o áudio do vídeo. Ao realizar esse sonho, ele descobriu que tinha um sonho maior ainda. Um sonho grande. Colocar toda a humanidade para voar. Essa é a história de um jovem brasileiro que morava em Paris e tinha um sonho, que era voar. Ao realizar esse sonho, ele descobriu que tinha um sonho maior ainda.
um sonho grande, colocar toda a humanidade para voar. Ele criou um projeto de avião simples e acessível que qualquer pessoa pudesse construir e pilotar, de qualquer lugar. Em 1907, nasceu o primeiro avião no formato como existe hoje em dia. Ele construiu, testou e aperfeiçoou 7 protótipos. Quando ficou pronto, publicou em jornais que cederia o projeto a qualquer um que quisesse construir seu próprio avião. Foram construídos centenas deles em todo o mundo. E com isso, ele realizou naquela época o seu sonho grande. Sonhos grandes mudam o mundo. Endeavor. Bacana, né? Então, lá em 1900 e pouco, em cada geração, desde que o mundo é mundo, desde quando há seres humanos nesse mundo, a gente tem esses 2 grupos de pessoas, que são as pessoas na média e as pessoas acima da média. As pessoas que mudam o mundo com seus sonhos grandes, como a gente viu nesse vídeo, são as pessoas acima da média na sua geração. E nós, atualmente, temos mais de 550 mil corretores de imóveis. Então, é comum que nesse grupo de pessoas, como existia na época de Santos Dumont, um grupo de pessoas, a humanidade, o mundo inteiro, Santos Dumont ele se destacou. Ele foi uma pessoa acima da média na sua geração. Santos Dumont, na época dele, ele criou o avião. Algo que possibilitou hoje a gente ir do Brasil até Nova York, do Brasil até Londres, até o outro lado do mundo, Tóquio. A gente tem isso que parece até uma mágica, né? Você sai daqui, você sai voando e vai para lá. Mas isso tudo graças a uma pessoa que lá na época dele, na geração dele, ele foi acima da média. Na profissão dele, ele foi acima da média. Foi um jovem, foi um brasileiro, né? Então, será que nós estamos sendo corretores de imóveis acima da média na nossa geração? Será que a gente está sendo corretores de imóveis como o Santos Dumont, que está sonhando grande, sonhando alto? Você já parou para pensar por que alguns corretores de imóveis vendem muito, têm sucesso, vendem de forma constante, de forma recorrente, enquanto outros não? E é isso que eu vou ensinar para vocês na live de hoje. Como ser um corretor de imóveis acima da média, que vende imóveis de forma constante, que também eu chamo de corretor de valor. Por quê? Porque gera valor ao cliente, porque tem valores. Não se trata somente de ganhar dinheiro ou ser um profissional melhor. Um corretor de valor é aquele... Você se tornar um corretor de valor exige de você se tornar uma pessoa melhor, porque não tem como você ser uma péssima pessoa e ser um bom profissional. Uma coisa está ligada à outra. Para você ser um bom profissional, para você melhorar como profissional, para você ser um profissional de valor, um profissional acima da média, um corretor de valor, um corretor acima da média, você precisa obrigatoriamente se tornar uma pessoa melhor, um ser humano melhor. É um outro jogo. E por isso que a gente precisa de uma geração de corretor de valor. E você vai concordar comigo até o final dessa live. Mas eu te faço uma pergunta, uma provocação logo aqui no início. Você está disposto a tomar a decisão de ser um corretor de valor? De ser um corretor acima da média? De sonhar grande? Então, se você toma essa decisão, ou se você está ponderando ainda se vai tomar essa decisão, eu vou te dar aqui algumas informações, um pouco de conhecimento, tudo que for possível dentro desses 30, 40, 50 minutos, para que você saia daqui, então, mais preparado para iniciar a sua jornada como um corretor de valor. Porque, claro, para você ser um profissional acima da média, não é 40 minutos que vai te tornar um profissional acima da média. Mas eu prometo que nesses 40 minutos eu vou te dar um norte, algumas instruções, que com certeza vai te ajudar a começar a dar os primeiros passos nessa jornada rumo a você se tornar um corretor de valor, beleza? E para isso a gente precisa focar
em alguns assuntos, né? Primeiro, você precisa entender que você precisa buscar conhecimento. Você precisa estudar. Você precisa se desenvolver como profissional. Aí, muitos corretores vão nos falar, mas Wagner, eu já fiz a minha faculdade, eu já tenho o meu Cresce. Wagner, eu já fiz o meu TTI, eu já tenho o meu Cresce. Mas quando a gente fala de buscar conhecimento, buscar capacitação, a gente está falando de algo constante. Não estamos falando de algo pontual. Não é algo que você faz hoje e pronto, acabou. Não, você tem que fazer todos os dias. Todos os dias você tem que melhorar. Todos os dias você tem que aprender. Então, você precisa entender. Primeiro, eu tenho que melhorar todos os dias a parte de competência, conhecimento. Eu tenho que buscar ler mais, estudar mais, fazer bons cursos. Isso de forma constante. Eu fazendo isso de forma constante, eu vou me tornar um profissional cada vez melhor. E além disso, você precisa ter a mentalidade certa, que eu vou falar para vocês um pouquinho mais no final da live de hoje. E eu vou resumir para vocês 3 coisas que eu vou passar para vocês, eu vou ensinar para vocês nessa palestra. Conhecimento. Primeira coisa, para você ser um profissional que vende mais, você precisa aumentar o número de clientes. Eu vou ensinar como. Segunda coisa, segundo item, aumentar o preço médio por venda. Vai impactar na comissão no bolso. Aumentar o seu lucro médio por cliente. Pois é, pessoal. Existe uma questão chamada de lucro médio por cliente. E você aumentando o lucro médio por cliente, aumentando o preço médio por venda e aumentando o número de clientes, consequentemente, você vai aumentar os seus ganhos. E você vai ter ganhos acima da média. E antes da gente entrar nesses assuntos, eu preciso explicar para vocês para quem que é essa live. E veja se você se enquadra, se faz sentido para você. Para quem que eu estou dirigindo esse conteúdo e todo esse conteúdo dessa live? Para um corretor de imóveis iniciante, que é estagiário, que está começando, o que é antigo, mas está com dificuldade na profissão, que é corretor de imóveis que ganha muito bem. Você que é um corretor de imóveis de sucesso, você ganha muito bem, mas você quer aumentar ainda mais o seu faturamento. Com o conhecimento que eu vou te passar, com certeza isso vai ocorrer. Corretores de imóveis que querem ser acima da média, corretores de imóveis que querem dar certo na profissão e precisam de ajuda, e pessoas que querem se tornar no futuro corretor de imóveis. Então, em todo o perfil de pessoas que essa live vai ajudar, está a palavra corretor de imóveis. E por que vocês devem me ouvir? Eu vou contar de uma forma muito resumida a minha história, né? Eu vivo disso. Eu não estudei sobre corretor, eu não estudei teoria sobre isso. Eu vivo isso. Eu sou corretor de imóveis desde 2000. Eu vendo imóveis atualmente de forma constante. Eu tenho esse conteúdo que eu passo para vocês, não foi aprendido através de livros, foi vivido na pele. Eu passei pelas dificuldades que muitos de vocês estão passando. Eu aprendi com os meus erros, como me tornar um profissional que vende imóveis de forma constante. Só para você ter uma ideia, tem muita gente que vê a gente aqui hoje dando palestras, ensinando, dando treinamentos nas nossas redes sociais. Como só a título de exemplo, no mês de julho eu fechei 3 vendas e o pessoal pensa, poxa, o Wagner nasceu com um talento, com um dom, talento de vender. Poxa, pessoal, eu gostaria de ter nascido com esse talento de vender, mas quando eu comecei na profissão de corretor de imóveis, com meus 22 anos de idade, hoje eu tenho 29, com os meus 22 anos de idade, eu demorava 1 ano. Eu demorei 1 ano para fazer minha primeira venda. Aí muitas pessoas começam a se identificar, poxa, Wagner, eu também estou aqui há um tempo e estou vendendo 1 imóvel por ano. Eu vendia 1 imóvel por ano. Depois passei a vender 1 imóvel a cada 6 meses, já comecei a melhorar. Já fazia 2 vendas por ano. Essa era a minha realidade. E como que eu me transformei de um profissional que vendia 1 imóvel por ano para um profissional que vende imóveis de forma constante? Tem meses, como o mês de julho, o mês passado, que eu vendi 3 imóveis. Durante esse ano foram vários. E por que eu falo isso? Porque eu só falo para te mostrar uma coisa. Se eu conseguir, você também consegue. E melhor do que a gente ficar falando, é a gente mostrar. Eu só vou mostrar isso, pessoal, é só para que você entenda por que você deve me ouvir e por que você deve acompanhar essa live. Porque muitas pessoas ficam assim, poxa, mas por que eu devo ouvir fulano? Por que eu devo ouvir o Wagner? Então,
Vou colocar aqui um dos meus resultados que eu posso mostrar de forma palpável para vocês. Então, vou colocar aqui a foto do nosso outdoor. A gente é um dos poucos ou o único corretor de imóveis na cidade de Curitiba a ter um outdoor na cidade. Grandes imobiliárias, grandes construtoras, todo mundo coloca outdoor. Mas corretor de imóveis pessoa física, eu não vi nenhum. Talvez tenha. Mas se tem, eu sou um dos únicos. Mas que eu vi, eu estou há 8 anos no mercado, 7 anos, 8 anos no mercado, que eu vi fui eu. Então, a gente tem um outdoor. Claro que vocês sabem que um outdoor é algo que é um investimento muito alto, gera autoridade, mas é um símbolo, né, pessoal? Não é só outdoor. A gente faz muita propaganda, não só por outdoor. Não é só outdoor. A gente tem outras, a gente tem o marketing digital, a gente tem muitas coisas. Mas é só uma forma de tentar mostrar um pouquinho por que vocês devem me ouvir. Beleza? Vamos seguir aqui com o conteúdo, pessoal. Vamos seguir aqui com o conteúdo porque eu tenho 3 coisas que você precisa focar. Primeiro, você precisa, lembra que eu falei, aumentar o número de clientes. Segundo, aumentar o preço médio por venda. E terceiro, aumentar o seu lucro médio por cliente. E aí vem uma matemática, pessoal, que quando você entender essa matemática, você vai entender o que é você aumentar o seu faturamento e você ter ganhos acima da média. Ganhos exponenciais, ganhos acima da média. Como aumentar os seus ganhos? É muito simples, não é difícil, não é complicado. O que você precisa fazer? Primeiro, número de clientes. Número de clientes que você vende, né? Número de vendas. Vamos mudar para número de vendas, tá? Número de vendas. Então, você tem que aumentar o número de clientes para aumentar o número de vendas. Ok? Então, vamos dizer que você faz aí uma venda por ano, como eu fazia. Então, você precisa aumentar esse número. Para aumentar o número de vendas, você precisa aumentar o número de clientes. Aumentando o número de clientes, você vai atender eles e você vai vender, ok? Depois tem alguns fatores aí no funil de vendas que você aumentar a taxa de conversão. Tem vários fatores. Mas, basicamente, o que você precisa entender é se você quer aumentar os seus ganhos, você precisa aumentar o número de vendas. Eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos dizer que, por exemplo, você feche 10 vendas por ano. Aí você pega esse meu número que eu estou citando de exemplo e coloca o seu número real. Coloque aí, quanto que você vendeu nos últimos 12 meses. Pega um papel, uma caneta, vamos interagir, vamos colocar a mão na massa para você sair daqui com o resultado. Faça esse cálculo aí você mesmo. Quanto que você vendeu nos últimos 12 meses? Você não sabe quanto você vendeu nos últimos 12 meses? Então, para um pouquinho depois da live e faça a nota. Você tem que saber esse número de cor e salteado. Quanto que você vende a cada ano? Qual o número? Então, anota aí. Vou dar um exemplo. Vamos dizer que um corretor de imóveis vende 10 vendas por ano. 10 vendas a cada 12 meses. Legal. E vamos dizer que a média, o número médio, o ticket médio de imóvel que ele vende é 300 mil reais. 10 vendas por ano, média 300 mil reais. E vamos dizer que o corretor de imóveis ele ganha 6%, não é? O corretor de imóveis ganha 6%. Mas o corretor de imóveis que trabalha para uma imobiliária, ele ganha menos. Ele vai ganhar 1,2%. Se ele angariar e vender, às vezes ele ganha 2,4%. Às vezes é 3%, às vezes... É só um exemplo, pessoal. Cada imobiliária vai pagar uma porcentagem. Mas são só exemplos. Mas você adapta para a sua realidade. Mas eu vou jogar uma média. E faz parceria, né? A comissão é 6%, até mesmo o autônomo ou o dono da imobiliária, a comissão é 6%, mas quando você vende em parceria, divide meio a meio, né? Aí fica 3% para uma imobiliária, 3% para outra. Se estão trabalhando com 5%, 2,5% para cada imobiliária. Eu vou pensar aqui num cenário aqui, hipotético, vamos pensar um pouquinho no pior cenário. Vamos dizer que você ganha 2,5% de comissão na venda, em média. Algumas você vai ganhar 6%, outras você vai ganhar 5%, outras você vai fazer parceria e vai ganhar 3%, 2,5%. Então, jogando até 75 mil reais em comissões. Então, você ganha 75 mil reais em comissões. Beleza? Você ganha 75 mil reais em comissões por ano. Se dividir isso em 12 meses, você ganha 6.250 reais por mês. Então, fazendo 10 vendas, um ticket médio de 300 mil, com uma comissão média de 2,5% por venda, você fatura 75 mil por ano, que dá uma média de 6.250 por mês.
Como aumentar os seus ganhos? Olha só como é simples. Olha só. Ah, Wagner, como que eu faço? É muito simples. Vamos lá. Vamos começar aumentando 10% o seu número de vendas. Então, você vendia 10, você passa a vender 11. 10% de 10 é 1. Então, de 10 você passou a vender 11. Vamos dizer, vamos implementar, ou seja, eu não estou falando para você dobrar o número de vendas. Estou falando para você aumentar apenas 10%. Nesse ano, nos próximos 12 meses, aumentar apenas 10% o número de vendas. E aí, você vai aplicar o preço médio por venda. O seu preço médio por venda está 300 mil. Só que você sabe que você assistiu essa aula, você assistiu essa live, você precisa aumentar o ticket médio de venda. Então, você está trabalhando com Minha Casa Minha Vida, vai para o médio padrão. Você está trabalhando no médio padrão, vai para o alto padrão. Está trabalhando no alto padrão, vai para o altíssimo padrão. Aí não tem mais como subir. Vai para a fazenda. Vende fazenda de milhões. Mas suba o ticket médio. Nesse exemplo, vamos dizer que você trabalha com imóvel de 300 mil. Você vai subir 10% o seu ticket médio. Só 10% do seu ticket médio de imóvel que você vende. De 300 mil para 330. Você ganha em média 2,5% por venda. Vamos subir 10%. 10% esse ticket médio por venda. Ou seja, de 2,5 vai para 2,75. Mas, Wagner, como que eu vou aumentar minha porcentagem? Se é padrão, é 5% aqui na minha região, é 6% na minha região, como que eu aumento? Se aumenta angariando mais e vendendo mais as suas angariações, não fazendo parceria. Não é que você não vá fazer parceria, mas você vai, às vezes o corretor fica só dependendo da parceria. Ele faz parceria porque não angariou o imóvel. E aí tem cliente comprador, não tem imóvel angariado. Agora, se você angariar o imóvel, você talvez vai fechar a venda dentro de casa. Então, você aumentando as suas angariações, você aumenta as suas vendas, que você ganha a comissão cheia. Não precisa fazer parceria, porque você cuidou em aumentar o seu lucro médio por cliente, ou seja, sua porcentagem de ganho por cliente. Como? Tentando angariar e vender as suas angariações. Não deixando para outras imobiliárias trazer um cliente para vender, mas você tentando correr na frente e vender. Se vier alguém fazer parceria, você vai fazer, porque é melhor uma venda feita do que uma venda perdida. É melhor 2,5% do que 0%. Então, você vai fazer a parceria, mas você vai se esforçar estrategicamente para fechar mais vendas direto, sem precisar fazer parcerias. Porque você vai buscar ser cada vez mais competente, você vai buscar cada vez angariar mais, você vai buscar cada vez vender mais os imóveis que você angariou. Então, tem como sim você aumentar a porcentagem de lucro, de porcentagem de comissão por cliente. Talvez você não vai aumentar de 5 para 6, mas você pode angariar e vender o próprio imóvel e ganhar a comissão cheia. Então, vamos lá, vamos ser otimistas, vamos usar da estratégia para a gente aumentar o nosso lucro médio por cliente. Vamos dizer, somente 10% apenas o lucro médio por cliente, de 2,5 para 2,75. Então, eu fiz os cálculos aqui e você, fazendo esses cálculos, apenas aumentando 10% em cada etapa, você passa a ganhar R$ 99.825 por ano em comissões. Isso retrata uma comissão dividida em 12 meses, uma comissão mensal, de R$ 8.318 por mês. Lembra que antes você faturava R$ 6.250 por mês. Aumentando apenas 10% nessas 3 etapas, você já vai passar a ganhar R$ 8.318,75 por mês. E claro, eu só aumentei 10%, mas imagine se você aumentar 20%, 30%, 40%, cada um desses itens, isso se aumenta exponencial. O que eu quero ilustrar para você? E assim que pensa, assim que raciocina o profissional acima da média, o corretor de valor. Ele pensa, peraí, se eu conseguir ser melhor remunerado, eu vou conseguir dar um melhor atendimento ao cliente, eu vou conseguir fechar mais vendas, eu vou conseguir investir mais em estudo e capacitação e investir mais em marketing, publicidade e vender mais. Ou seja, ele sempre pensa no que é melhor para o cliente. Mas para isso ele sempre também trabalha com o lucro. Ah, eu fiz uma venda. Não importa o número de vendas. O que importa no final é o lucro, a comissão que ficou no seu bolso. Então, você sempre tem que calcular isso. Número de vendas, ticket médio de imóvel e ticket médio de porcentagem de comissão, que é o lucro por cliente. Aumentando um pouquinho cada um. Então, nesse exemplo, eu aumentei 10% o número de vendas, 10% o ticket médio e 10% a comissão. Só que o seu faturamento, nesses cálculos, não cresceu 10%. Cresceu 33,1%. Ou seja, subindo apenas 10%, um pequeno ajuste muito simples. Se você fizer isso nos próximos 12 meses, e olha que eu estou dando um exemplo muito conservador, você já aumentaria
33% dos seus ganhos mensais e anuais. Tudo isso usando o quê? Estratégia, inteligência, planejamento. Mas, Wagner, onde que eu aprendo isso daí? Aprende aqui, em lives, aqui na TV Cresce. Você aprende nas nossas redes sociais, você aprende estudando, indo atrás, buscando conteúdos. Então, em pouco tempo eu já te ensinei como aumentar o seu lucro anual em 33,1%, aumentando apenas 10% do número médio de vendas, de valor médio de ticket de imóvel e porcentagem média de comissionamento, tentar angariar mais, vender mais as suas próprias angariações, de uma forma muito objetiva. Em poucos minutos, eu já te ensinei a aumentar 33% do seu faturamento. Se você estava na média, com esses 33%, você já está subindo, já está passando na média dos ganhos dos demais corretores de imóveis. Tudo usando a estratégia, usando a capacidade de você usar a estratégia, resolver um problema e criar um plano de ação e aumentar os seus ganhos. Corretor de imóveis, pessoal, é empresário. Pô, Wagner, não, mas o dono da imobiliária é o fulano, eu sou só um corretor de imóveis, mas você é um empresário, um microempresário, você é empreendedor. O mesmo papo, a mesma conversa de um grande empresário tem que ser a sua. Da mesma forma que o empresário investe pensando no lucro, você, corretor de imóveis, investe seu tempo, seu intelectual, seu trabalho, seu marketing, pensando no lucro. Então você precisa entender isso, você precisa entender de números, um pouco pelo menos, além de entender de pessoas. Às vezes você se mata de vender imóvel de valor baixo, sendo que você poderia aumentar o ticket médio e partir para vender imóveis de alto padrão, imóveis de 1 milhão, você vende imóveis de 300 mil, você poderia vender imóveis de 1 milhão, dá o mesmo trabalho praticamente. Você vende imóveis de 3 vezes o valor, aumenta 300% o ticket de venda. Vai, joga lá para cima essas porcentagens que eu estou falando. E você, às vezes, faz 2, 3 vendas de imóvel de valor baixo, você poderia fazer uma venda de um imóvel de 2 milhões por mês. Uma venda de um imóvel de 1 milhão por mês. Você se mata para fazer 2 vendas de um imóvel de 300 mil. Você poderia fazer uma venda de um imóvel de 1 milhão, trabalhar bem menos e ganhar bem mais, porque você ganha porcentagem sobre o valor de venda. Isso tudo é estratégia. Tudo isso, você tem acesso a esse tipo de conhecimento? Você tem acesso a esse tipo de informação? Porque é tudo isso que eu ensino nas minhas redes sociais. E é isso que eu estou te ensinando aqui nessa live. E quem quiser se aprofundar, quem quiser pode me acompanhar também nas redes sociais, mas com certeza pode acompanhar também as redes sociais aqui da TV Cresce, que tem muitas palestras boas. Inclusive, eu assisto muitas palestras aqui da TV Cresce. Muitas palestras muito boas de advogados, corretores, excelentes. Então, você tem conteúdo, você precisa só ir atrás. E então você entendeu que você precisa aumentar o número de clientes. E agora eu vou dar alguns exemplos, né? Vamos esmiuçar, vamos detalhar um pouco mais o conhecimento. Como aumentar o número de clientes? Porque eu preciso aumentar o número de clientes para aumentar o número de vendas. Por exemplo, eu atendo 10 clientes por mês, fecho uma venda por mês. Se eu atendesse 20 clientes por mês, talvez eu vendesse 2 imóveis por mês. Concorda? Então, como aumentar o alcance? Como ofertar um imóvel para mais pessoas? Vocês viram aqui no exemplo que eu coloquei o outdoor, mas você pode usar o panfleto, você pode usar um marketing digital, você pode usar os anúncios nas redes sociais. Vocês têm vários exemplos que vocês podem usar. O outdoor, pessoal, vou ser sincero, o outdoor é luxo. O outdoor você vai colocar para você ter autoridade de destaque. Mas eu colocando outdoor aqui em Curitiba, eu não recebo muitos clientes que vêm diretamente do outdoor. O outdoor ele me dá um posicionamento, mas ele não me dá clientes. Eu não recebi muita ligação de clientes. Claro, eu posso ter recebido ligações de clientes que não me falaram que viu o meu outdoor. Claro, não sei. A gente nem sempre o cliente vai falar onde ele achou o seu contato. Mas o outdoor ele serve como posicionamento, autoridade, mas não é o outdoor que aumenta o número de clientes na maioria das vezes. Claro, se você colocar 10 outdoors, cercar a cidade, com certeza vai chover de ligação, mas você vai investir 40, 50 mil reais por isso, sendo que tem outras formas de você investir menos e você lucrar mais. Lembra a estratégia do lucro? Então, como que você pode fazer? Uma das coisas, você quer que eu te dê um exemplo? O outdoor você paga caro para você colocar outdoor. Mas não precisa. É só título de exemplo. É só para você
fazer algo a mais, mas não precisa de outdoor. Você não precisa de outdoor. Outdoor é luxo. Se quiser colocar, se está ganhando muito dinheiro, coloca. Mas outdoor não precisa. Você quer que eu te dê um exemplo? Por exemplo, vou te dar um exemplo que você não vai gastar nada. Você não vai gastar R$1. Você não vai gastar 1 centavo. E você vai conseguir vender mais. Posso te dar um exemplo? Então pega papel e caneta, porque esse exemplo aqui vai alavancar suas vendas. Isso é papo para quem quer ser um corretor de valor. Pega a caneta aí. Pega papel, porque essa dica aqui é fantástica. É algo muito simples. Você já ouviu falar que o segredo do marketing, ou o melhor marketing, é o boca a boca, a indicação? Que um amigo indica para outro amigo? Já ouviu falar nisso? Pois é. Deixa eu te falar uma coisa. Vamos dizer que quantas vendas você fechou na sua carreira de corretor de imóveis? Coloca aí no chat. Coloca aqui no chat quantas vendas você fechou na sua carreira de corretor de imóveis. Muitos de vocês vão falar assim, Wagner, eu até perdi as contas. Foram mais de 10, mais de 20, mais de 30, mais de 40, mais de 50. Beleza. Aí, deixa eu te falar uma coisa. Sabe o que você vai fazer? Claro, você fez um bom atendimento, né? Você fechou uma venda nível corretor de valor. Com valores, você gerou valor para o cliente. Você não enganou ninguém, né? Você não vendeu gato por lebre. Mas vamos dizer que você é um excelente corretor. Você fez uma venda com ética, uma venda correta. O cliente ficou feliz e satisfeito. Primeiro passo. Você precisa pedir indicação para esse cliente que comprou de você, que está satisfeito com o seu trabalho e com o seu serviço. Então, primeiro passo, você tem que dar um serviço muito bom para o cliente. Você tem que ser um corretor de imóveis competente, que deixa o cliente feliz quando compra com você. Deixa eu te falar uma coisa, se você fecha uma venda e você está mais feliz que o cliente, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Eu vendo imóveis, eu fico muito feliz, mas os proprietários e os compradores ficam muito mais felizes que eu, porque eles fizeram um bom negócio. Então, o seu cliente fica muito feliz. Se seu cliente está muito feliz, o proprietário e o comprador está muito feliz, então você vai ter moral para chegar nele e pedir uma indicação numa boa. Por quê? Porque a gente gosta de indicar. É do ser humano. A gente indica, né? Quantas vezes você indicou o canal aqui do YouTube da TV Cresce para o seu colega corretor que está começando? Pô, vai lá no canal da TV Cresce, tem várias palestras bem bacana, tem advogados, tem corretores. O Wagner lá falando sobre vistoria, falando sobre venda de imóveis, o Wagner Barroso, tem o Wagner Nogueira também, que aparece lá falando sobre direito imobiliário, sobre garantias locatícias, tem um monte de gente bacana. Vai lá na TV Cresce, tem o advogado lá, o Júlio Sanches, vai lá na TV Cresce, vai lá acompanhar esse pessoal. Todo mundo gosta de indicar, e o seu cliente também, quem compra com você gosta de indicar. Gosta de falar, pô, o corretor lá é bacana, hein? E assim, pessoal, sabe qual que é o termômetro para você saber que você pode indicar, que você pode pedir indicação, que você pode trabalhar com um programa, anota aí, programa de indicação. Não é indicação por acaso. Você cria um programa, você cria um processo. Esse processo tem começo, meio e tem etapas que você executa de forma metódica para pedir indicações para todos os clientes que venderam e compraram com você. Anota isso. Quanto que custa? Quanto que custa? Me fala aí. Quanto que você tem que pagar para, depois dessa live, você ligar para todos os clientes que você vendeu imóvel? Todos os clientes os proprietários e compradores. Quanto que custa? Você vai fazer uma ligação. Quanto que custa? Manda um WhatsApp, então, com Wi-Fi. Qual o preço? Aí você vai falar com eles. Olá, fulano. Olá, como que tá? Tudo bem e tal? E aí, como que tá a casa? E o churrasco? A churrasqueira tá usando bastante? Ah, pô, tá maravilha. Que bom, hein? Ó, se tiver algum problema aí, só falar comigo. Não, não tem problema não. Tá muito bom a casa aqui, o apartamento e tal. Legal. Então, fulano, eu tô com uma demanda muito grande aqui de pessoas procurando imóvel para comprar. Por acaso você sabe de alguém que tem imóveis para venda que você possa me indicar? Ou o contrário, fulano, tô com aparecendo muitas oportunidades aqui na cidade
de imóveis, casas, apartamentos, terrenos. Por acaso você conhece alguém que está querendo comprar ou vender? Não, querendo comprar um apartamento, um terreno, uma casa que você possa me indicar? Ah, sempre tem, né? Alguém na família ou algum amigo que está querendo comprar. E aí? Você vai me indicar quantos hoje? Fazer uma brincadeira. E aí ele vai... Quebra o gelo. Aí ele vai falar... Pô, eu tenho a Aninha, eu tenho o João, eu tenho o Pedro, eu tenho o José, eu tenho a Joana. Eu vou te indicar, eu vou te passar o contato. Manda aqui no meu WhatsApp que eu converso. Avisa que eu vou ligar. E amanhã eu converso com ele. Ou hoje ainda eu ligo para ele. Manda um WhatsApp para ele. Pronto, você ganhou uma indicação de um cliente que está querendo vender, um cliente que vai querendo comprar, e 50%, 60% do caminho está andado. E nisso você vai, com certeza, já tirar ali algumas vendas, algumas angariações. E quanto que custou? Zero. Zero. Não tem desculpa. Você pode usar o marketing digital, anúncios nas redes sociais, no Facebook, no Google, no YouTube. Você pode estudar sobre marketing digital, você pode estudar sobre anúncios nas redes sociais. Aí sim, você pode investir dinheiro, você pode trabalhar com tráfego orgânico, tráfego gratuito, que é você criar conteúdos para que você atraia audiência interessada naquele conteúdo. Como assim, Wagner? Não tem cliente querendo... Qual cidade você mora? São Paulo, Curitiba, Rio de Janeiro, Ceará, não importa. Qual estado você mora? Qual cidade você mora? Florianópolis? Qual local? Então você pode criar... Você quer buscar pessoas que vão comprar imóvel. Eu trabalho, Wagner, só com a Alphaville aqui na cidade, no bairro tal. Beleza. Então você pode começar a criar conteúdos. Pessoal, eu vou te falar aqui os 5 benefícios de você morar na Alphaville. Pessoal, eu vou falar para vocês os 2, 3 restaurantes melhores aqui próximos ao Alphaville. Pessoal, tá aqui a padaria, a melhor padaria do Alphaville, tá aqui. Vou falar sobre o bairro. Começo a fazer notícias, não necessariamente do Alphaville, à venda, mas de coisas relacionadas a morar no Alphaville, conteúdos relacionados. Ou seja, você está criando uma base de conteúdos, pessoas interessadas em morar no Alphaville ou na sua cidade vão querer ver como que é morar. Sabe aqueles vlogs, aqueles influencers? Você pode ser um influencer, um vlog para vender imóveis, para atrair clientes que estão querendo comprar e depois vender para eles. Então, assim você aumenta o número de clientes. E como aumentar o preço médio por venda? Como o tempo é curto, eu não vou poder ficar te explicando muito, mas basicamente, você está trabalhando com imóvel de 300 mil, vai para imóvel de 1 milhão. Como aumentar o seu lucro médio por cliente? Sabe como que você, pessoal, pega aqui essa dica. Sabe como que você aumenta o lucro médio por cliente? Você fazendo pós-venda, você pedindo indicação. Vamos dizer que você tem um cliente, aquele cliente você fechou uma venda, você ganhou lá 10 mil reais de comissão. Aí você pega aquele mesmo cliente que você já investiu, já pagou em marketing e tal, para você e você gastou gasolina e tudo, vendeu o imóvel para ele, esse mesmo cliente que te renderia só 10 mil, você vai lá e pede uma indicação. Ele te indica, você fecha uma venda com a indicação dele e você pede mais uma indicação e mais uma indicação. E daqui 6 meses, mais uma indicação. Ele te indica mais um. Ou seja, esse mesmo único cliente vai te indicar 1, 2, 3, 4. Como eu tive caso aqui de um cliente que era inquilino, comprou um imóvel comigo, me indicou um amigo, me indicou um outro amigo, me indicou um irmão, me indicou 3 pessoas compraram comigo e hoje estão me indicando pessoas. Um cliente inquilino virou um comprador que me indicou 3 pessoas. Ou seja, uma escalada. O tempo é curto, mas eu poderia me estender mais. Vai para o alto padrão, vai para o médio padrão. Pô, Wagner, tá difícil na minha casa, minha vida? Então vai para o médio padrão. Aumentar o lucro médio por cliente é isso. Pedir indicação, acompanhar. Por exemplo, você tem um cliente não comprou. Não desista do cliente. Pô, lead frio. Que lead frio? Existe atendimento frio, não existe lead frio. Pô, atendi o cliente não quis comprar. Não é, risca essa palavra lead frio, não é lead. Só para começo de conversa, é cliente. Ah, eu tenho 10 leads. Não, você tem 10 clientes. Ah, são frio? Não. Como assim frio? São clientes, estão querendo se cadastrar com interesse de comprar. Então, se ele não quer comprar hoje, ele só quer comprar daqui a 1 ano. Então, acompanha ele durante 1 ano e venda para ele daqui a 1 ano. Todos os meses você manda uma mensagem para ele. Vamos dizer que daqui a 1 ano você fecha uma venda com ele e você ganha lá 60 mil reais, uma venda de 1 milhão. Se você acompanhou ele por 6 meses, divide esses 60 mil em 6 meses, que você gastou 5, 10 minutos para mandar uma mensagem. Dá 10 mil por mês. Então, vocês estão entendendo que não é necessariamente dinheiro, mas é uma questão de você mudar a sua mentalidade, você buscar conhecimento, buscar informação, e tudo isso vai te gerar no final um resultado que é ganhar mais dinheiro, isso sim, é ser um corretor acima da média. Isso sim, é ser um corretor de valor. Mas para você ser um corretor acima da média, para você ser um corretor de valor, você tem que buscar cada vez mais
conhecimento. Você tem que fazer cursos. Cursos gratuitos, cursos pagos, cursos livres, cursos graduações. Você tem que estudar. Eu, por exemplo, eu não tenho faculdade, mas eu estudo tanto quanto um médico. Eu até brinco. Tem corretor de imóveis que fala assim, eu quero ganhar tanto quanto um médico. Eu até brinco. Então, estude tanto quanto um médico. Invista em cursos e capacitação tanto quanto um médico. Trabalhe tanto quanto um médico. Os médicos estudam 5 anos, depois eles fazem especializações, fazem residência, trabalham de madrugada, é uma loucura. E com isso eles acabam ganhando o salário que eles ganham. Então, se você quer ganhar o mesmo tanto que o médico, trabalhe, estuda, invista em cursos, invista em livros, invista em capacitação, conteúdos gratuitos, conteúdos pagos. Sabe, conteúdo gratuito tem uma certa limitação, chega uma hora que não tem mais no mercado, você tem que ir para um livro, para um curso pago, para um livro. Estude, busque melhorar, evoluir cada vez mais o seu nível de conhecimento, o seu nível de mentalidade. A mentalidade, sabe que mentalidade, a forma de você pensar, tudo isso você pode melhorar. Eu tinha uma mentalidade, eu sempre jogava a culpa em Deus e o mundo. Todo mundo era culpado, era ali de frio. Para mim, eu vendia um imóvel por ano, mas a culpa era que era ali de frio, a culpa era do governo, presidente, política, da crise, da economia, de tudo. Menos eu, menos o meu atendimento. Todo mundo estava errado. Mas aí eu parei para pensar, peraí. Eu ouvi numa palestra, inclusive aqui na TV Cresce, um corretor falou assim, peraí, a culpa é minha, a responsabilidade é minha, porque enquanto eu fico culpando terceiros, eu falo assim, então não tenho nada para fazer, já que a culpa da macroeconomia, então eu não tenho mais nada que eu possa fazer, porque a culpa é da macroeconomia, é da política, como que eu vou mudar a economia do país, a crise do país? Então, logo, eu não preciso fazer nada para mudar, que a culpa não é minha, a culpa é do cliente, do mercado, do governo. Agora, quando você fala assim, a culpa é minha, a responsabilidade é minha, então, quer dizer, se a culpa é minha, se o problema está em mim, a solução também está em mim. Então, eu vou fazer coisas diferentes para ter resultados diferentes. Então, eu posso estudar. Por quê? Por que a culpa é do governo e tudo mais, e tem corretores na mesma cidade que eu, aqui na cidade de Curitiba, vendendo imóveis de forma constante e recorrente e sendo acima da média, sendo corretor de valor. Como? Como eles vendem? O que eles fazem? O que eles fazem que eu não faço? Porque eles estão na mesma cidade, na mesma economia, na mesma política, estão sendo acima da média. Então, eu também posso. Então, eu busquei conhecimento, busquei cursos, busquei livros, busquei capacitação, busquei mudar essa mentalidade de jogar a culpa em todo mundo e assumir a culpa, assumir a responsabilidade pela minha vida, pelos meus resultados, pelo meu futuro profissional. E é isso que eu recomendo. Isso é mentalidade. Mudou. Minha mentalidade era jogar a culpa e eu passei a assumir a culpa e a responsabilidade. Eu assumindo a culpa e a responsabilidade, eu passei a falar, não, agora então, já que a culpa é minha, então eu vou fazer coisas, eu vou estudar, eu vou fazer alguma coisa para mudar esses resultados. Então, parei de terceirizar a culpa, passei a assumir a culpa e eu passei a buscar melhorar como profissional para ter resultados melhores. E é isso que eu desejo para vocês. E aí eu faço a pergunta, vocês viram que tudo isso custa um preço? E para a gente encerrar nossa live, para a gente encerrar aqui e abrir as perguntas com a Simone, eu faço uma pergunta para vocês. Vocês estão dispostos a pagar o preço de tomar a decisão de ser um corretor de imóveis de valor? Vocês estão dispostos a tomar a decisão de ser um corretor de imóveis acima da média? Então, fica aí essa pergunta para vocês. Valeu, muito obrigado. Agradeço a todos e pode mandar as perguntas. Oi, Wagner, então vamos lá. Boa noite, José Martins Vivaz, André Zorzeto, Luciano Rocha Zardo, Renan Taumaturgo. Olha, o André Zorzeto disse, na escola, para ser acima da média, exige-se dedicação, estudo e atenção no aprendizado. Assim é na vida profissional. Na verdade, ele fez uma pergunta, mas é quase uma afirmação, né? Assim é na vida profissional, Wagner? Então, na escola, para ser acima da média, existe dedicação, estudo, atenção no aprendizado. Assim é na vida profissional, com toda a certeza. Você vê, por exemplo, que existe médicos pobres e médicos ricos, advogados pobres, advogados ricos, corretores de imóveis pobres, corretores de imóveis ricos, empresários que estão quebrados, cheios de dívida, empresários ricos. Ou seja, em qualquer área, em qualquer profissão, nunca o problema foi a área ou a profissão. A mesma escola formou Steve Jobs e formou outros alunos. Steve Jobs até cancelou, ficou na metade, né?
não que tenha que ficar na metade. Outros concluíram e tiveram futuros brilhantes. Então, não é, nunca foi, nunca será a instituição de ensino. Nunca foi, nunca será a profissão. Sempre o protagonista é o indivíduo. O protagonista é o aluno. O aluno que é o protagonista. A escola, o curso, a profissão, a TV Cresce, os cursos que dão TTI, as faculdades que dão a graduação tecnólogo, ou seja lá o que for, são apenas ferramentas. São ferramentas. Os livros são ferramentas. A minha live e eu aqui somos só ferramentas. Somos coadjuvantes. O agente principal é o aluno, é o indivíduo, é a pessoa. A pessoa é que pode usar essas ferramentas para, sim, ter sucesso e ser acima da média profissionalmente. Então, é exatamente como você falou, André. Na vida profissional, é exatamente como na questão da educação. Mas a diferença é que na educação você ganha um diploma muito bonito. E na vida profissional, você ganha dinheiro, que você pode comprar uma casa, um carro e até um diploma. Então é isso. Ele compra o diploma, mas não compra o ensinamento também. Exatamente. Né? O que eu digo comprar o diploma... E estudar vale a pena, gente. O que eu falo comprar o diploma, Simone, eu digo assim... O Wagner deu como exemplo, mas eu acho que é o seguinte, estudar é sempre bom, se você puder, continue estudando, porque é sempre bom. Comprar o diploma não seria você, de falcatrua, comprar o diploma. O de comprar o diploma é o seguinte, por exemplo, tem uma faculdade de real estate lá em Harvard, que é $200 mil. Difícil ir lá pagar $200 mil. Agora, se você tem dinheiro, você pode comprar, entre aspas, o diploma. Você vai lá, paga $200 mil, estuda, rala e ganha o certificado. Mas é nesse sentido. Não no sentido de eu for lá e vou forjar um certificado falso, porque isso daí não te acrescenta em nada da sua vida e entra naquilo que eu falei. Não é ser um profissional melhor. É você ser uma pessoa melhor. Uma pessoa melhor não vai comprar um certificado falso. Vai fazer a faculdade, vai fazer o curso. Pelo amor de Deus, corretores. Não. A gente tem que ser íntegro do começo ao fim. Sim. Jaine Alves. Deve ser Jaine, né? Acho que eu falei certo. Boa noite. Mauro Freitas, Paulo Martins, Carlos Alves Santos. Boa noite, Carlos. Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. O Mauro Freitas. Empenhar-se naquilo que se pretende fazer, colocar amor e garra, foco também, né? Angélica Franco, negócios imobiliários. Oi, Wagner, qual o caminho que você indica para quem está começando? Olha, Angélica Franco, qual o caminho que eu indico para quem está começando? É o seguinte, é bem simples. Primeiro, então eu já fiz essa live, já dei várias dicas para vocês, mas o que eu diria? Vocês precisam, primeiro, seguir e acompanhar os vídeos, do canal no YouTube da TV Cresce. Segundo, seguir e acompanhar os vídeos no meu canal no YouTube, Wagner, corretor e vistoriador de imóveis. Siga o canal no YouTube. Tem outras pessoas, tem outros corretores, tem outros canais que dão conteúdo gratuito sobre venda de imóveis, sobre técnicas de vendas. Siga, estude, assista. Hoje você vai estar assistindo conteúdos gratuitos. Você vai fazer vendas, vai ganhar dinheiro e amanhã ou depois você vai poder acessar conteúdos mais aprofundados, que seriam conteúdos pagos. É aquela história, Simone. Quando eu leio um artigo gratuito na internet, eu tenho um nível de aprendizado proporcional ao investimento que eu estou fazendo. Ou seja, eu não estou gastando dinheiro e não estou gastando muito tempo. Eu estou lá, pegando um artigo, gastando 5 minutos, eu tenho um retorno. E eu posso ficar horas lendo artigos que eu vou ter um certo nível de aprendizado. Agora, se eu pego um livro desse, por exemplo, aqui, ó, que eu trabalho com locação, eu pego esse livro aqui, ó, Silvio Capanema, a nova lei do inquilinato comentada do Silvio Capanema. Um livro aqui, um monte de páginas. Onde que eu tenho que pagar por um livro desse e eu tenho que gastar horas estudando um livro desse? Mas onde que eu vou aprender mais? Lendo um monte de artigo na internet sobre problemas que dá nas locações de imóveis ou comprando um livro estudando do Silvio Capanema, que é advogado, que é corretor de imóveis, que parou um tempo para escrever um livro e também ele foi um dos redatores, um dos consultores lá para escrever a lei do inquilinato. Chamaram o Silvio Capanema, mais algumas pessoas, e eles elaboraram a lei do inquilinato. Eles foram consultores para a lei do inquilinato. E ele comenta que a própria lei que ele ajudou a criar.
Olha o nível de conhecimento que eu tenho. É a mesma coisa quando eu leio livros ou quando eu faço cursos. Então, livros eu invisto, cursos eu invisto, livros eu dedico mais tempo, cursos eu dedico mais tempo. Então, proporcionalmente, eu vou ter um resultado maior do que um artigo na internet solto. É a mesma coisa vídeos no YouTube e serve para tudo na vida. Mas já é um começo. O artigo vai ajudar e os vídeos no YouTube vão ajudar. Já é um começo. A Maria de Fátima Barbosa falou, indica bons livros, ele já indicou. Que curso você indicaria? Tem algum curso que você indicaria? Eu tenho o meu curso, né? Eu dou curso para corretores de imóveis, né? A comunidade Corretor de Valor. Então, quem acompanhar meu canal lá no YouTube vai ficar sabendo também. Tem o meu Instagram e tem o meu e-mail wbarrosocorretor@gmail.com. Então, além dos cursos tradicionais que você tem que ter, o TTI, se você quiser fazer um curso online, eu tenho o meu, você pode ir lá falar comigo e ver um pouquinho mais sobre a grade do nosso curso, que ele é bem completo. A gente vai ensinar de tudo um pouco. Fernando Gouveia diz boa noite, ótima palestra, tem obtido sucesso com a TV Cresce. Que bom, Fernando. A gente faz aqui a TV Cresce, eu e vários outros colegas que estão acompanhando, o pessoal da técnica, outros apresentadores, a gente faz com carinho exatamente para você que está aí do outro lado, porque todo profissional precisa de aprimoramento. Então, o nosso objetivo é trazer pessoas aqui que tenham coisas positivas para passar, né? Para ensinar, para compartilhar, porque é assim que a gente cresce na profissão, né? E obrigada pelo comentário, viu? Diogo Susato, conhecimento nunca é demais, agregar sempre é o fator principal que nos levará a alcançar os maiores sonhos, é isso aí. Corretor Arsênio, aprimorar-se é fundamental no nosso ramo. Quem não estuda atrofia e fica para trás mesmo, como você mencionou, na média ou até abaixo da média. É isso aí. Agora, deixa eu te falar uma coisa, perguntar uma coisa, Wagner, para a gente encerrar. Angélica Franco, obrigada pelas dicas. Wagner, que bom, que bom. Olha só, Wagner, qual é o pulo do gato? O pulo do gato? Qual é o pulo do gato? Resumindo, para ser um corretor acima da média, na sua opinião. Você definiria isso como? Eu resumiria numa frase. Conhecimento vale mais do que dinheiro. Se você entender isso e praticar isso, você já vai se manter melhorando e sendo acima da média. Conhecimento vale mais do que dinheiro. Só isso já é o suficiente para você ser acima da média, se você praticar essa frase. Conhecimento vale mais do que dinheiro. E as redes sociais? Eu tinha dito que era a última pergunta, mas e as redes sociais nesse momento? Onde é que você acha que os corretores falham ou o que falta para que eles consigam chegar até o cliente de uma forma positiva, na sua opinião? Então, eu acredito que atualmente a gente tem uma revolução no mundo, né? Antigamente eu ia mostrar um imóvel, comprava um pedacinho do jornal. Eu entrei no mercado numa outra época, eu já entrei na época da internet, mas eu me lembro, meu pai era corretor de imóveis, eu era criança, e eles compravam um pedacinho no jornal para divulgar um imóvel. Hoje a gente paga portais imobiliários, que o que o portal imobiliário faz? Ele é um intermediário. Ele pega o tráfego no Google e na internet, ele paga, e agora já criou uma marca, então a pessoa de forma orgânica já vai nesses portais. Então, ele é intermediário entre o tráfego pago no Google e o imóvel que está sendo vendido. O corretor de imóveis paga por esse intermediário, por isso que é mais caro. Se o corretor de imóveis aprender a ir direto na fonte, ou seja, anunciar direto no Google, no Facebook, no Instagram, no YouTube, pode ser, não quer dizer que é uma garantia, pode ser que o resultado dele e o custo dele seja menor usando essas ferramentas do que o portal imobiliário. Não é garantia, porque quando você trabalha numa rede social em anúncios, e eu faço isso, eu invisto todo mês em portal imobiliário, invisto todo mês em anúncios. Nem sempre você pagar menos num anúncio no Google, no Facebook, no YouTube, significa que você vai vender mais e vai ter mais lucro do que você pagar um
um lead mais caro no portal imobiliário. Por quê? Quem está no YouTube, no Facebook, no Google, no Instagram, não está querendo comprar imóvel, então a intenção da pessoa é entretenimento. Ela viu um imóvel, clicou, achou legal a foto, clicou, não quer dizer que quer comprar. No portal imobiliário, não, a pessoa entra com a intenção de comprar. Mas muitas das vezes tem como você se posicionar como um portal imobiliário. Por exemplo, a pessoa procura um apartamento para venda, para compra em tal lugar ou tal cidade, joga no Google. No Google aparece quem? O portal imobiliário. Por quê? Porque ele está pagando para aparecer lá. E também está aparecendo de forma orgânica. Você pode pagar para você aparecer lá. Ou seja, você não pegou a pessoa lá no Facebook nem no Instagram, que é uma rede social. Você pegou a pessoa no Google, que a intenção dela foi pesquisar para comprar um apartamento em Moema, um apartamento no bairro Batel, em Curitiba. E apareceu o seu anúncio na frente do anúncio do portal imobiliário, que tem como você, e não é muito caro não para isso acontecer. E essa pessoa vai no seu site, e o seu site é como se fosse um portal imobiliário, porque tem só imóvel. Ela clica ali, fala com você. Então, tem sistemas e sistemas. Eu sempre digo o seguinte, eu acredito que há um mito a respeito de redes sociais. Os corretores de imóveis, eles acham que as redes sociais vai mudar a vida dele. E ele não saber de redes sociais é o fato dele não estar vendendo. É um mito. Eu vendia muitos imóveis sem investir em redes sociais. E hoje continuo vendendo muitos imóveis e muitas das vendas não vêm de anúncios nas redes sociais. As redes sociais me dão mais vendas. Mas não é as redes sociais que é o pulo do gato ou que muda a minha vida. Não, rede social é um dos canais de venda. Então, o que eu acredito é que o corretor de imóveis ele precisa, sim, aprender sobre marketing digital nas redes sociais como mais um canal de venda. Mas ele precisa entender um pouquinho sobre marketing. Portal imobiliário, redes sociais, e tudo isso está dentro de um pedacinho do marketing. Mas marketing é muito maior, é muito mais amplo, e se ele não entender sobre marketing, que vem da palavra market, do inglês, que significa mercado, ou seja, se ele não entender sobre mercado, sobre o mercado dele, sobre o produto dele, o serviço dele, os concorrentes dele, os canais de venda, o custo por venda, o custo por lead, ele vai ficar boiando, porque ele acha que marketing digital é marketing. Não, marketing digital é marketing digital, faz parte do marketing, mas você tem que estudar sobre marketing e tudo que está abaixo dele, que envolve marketing digital. É só um dos braços. Então, é isso que eu vejo, é um mito que muitos corretores acreditam, mas não é por aí. Não é, nunca é e nunca será a ferramenta tecnologia. Sempre vai ser você ser um profissional melhor. Porque você pode usar, Simone, você pode usar o Facebook, Instagram, o que você quiser. Outdoor, o que você quiser. Vai chegar, no final das contas, o que vai acontecer? Vai ser você e o cliente. Uma pessoa atendendo uma pessoa. E quando chegar nesse momento, não há dinheiro que vá fazer aquele cliente comprar com você. Então, vou pedir para a Natasha colocar mais uma vez seus contatos. Então, para você que está acompanhando a gente, se quiser manter contato com o Wagner, aí tem as redes sociais dele, os canais. Eu quero agradecer você, Wagner, pela live, por todo o ensinamento que você trouxe aqui para a nossa galera, que está sempre nos acompanhando, que você faça várias intermediações e que seus ensinamentos cheguem até os nossos corretores, aí tanta gente que hoje teve, de repente, vários insights te ouvindo. Olha, a Aline, o canal colocou, Wagner é o melhor corretor de imóveis de Curitiba disparado, olha aí, Diogo aplaudindo. Tem o portal Cresce agora para anunciar também. É verdade, gente, olha só. Nós temos o portal Cresce, que tem muitos imóveis, e aquilo, você chega para o cliente, seu imóvel está anunciado no portal do Cresce, já é uma coisa bem bacana. Está em São Paulo, aqui, e vai se expandir também para os outros Cresces, e vocês podem contar com a gente sempre, com ótimas lives aqui, eu falei e repito, que são feitas exatamente para que vocês tenham mais conhecimento, trabalhem mais e melhor e alcancem o objetivo de vocês, tá bom? Wagner, mais uma vez, muito obrigada, viu, pela sua participação, em nome de toda a diretoria do Cresce. Eu que agradeço, muito obrigado, Simone, muito obrigado a todos que estão nos bastidores, a parte técnica aqui também do Cresce,
ao presidente e a todos. Muito obrigado pela oportunidade de estar podendo trazer um pouquinho de conhecimento e ajudar aí os nossos colegas de profissão que estão lá no início, muitas das vezes, e querem avançar, ser corretor de valor, ser um corretor acima da média. É isso aí. Então, seja bem-vindo, né? Não sei se foi a sua primeira vez aqui com a gente. Segunda vez. Espero que você volte outras vezes. E para você que está nos acompanhando, olha só, presta atenção você também, Wagner. Amanhã, às 10 da manhã, no Cresce Esclarece, comunicação assertiva para vendas. E às 8 da noite, capitalismo, vou voltar, engasguei. Capitalismo consciente, negócios mais conscientes e sustentáveis. Então, acesse sempre a TV Cresce e acompanhe a gente, tá? Wagner, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Dá um beijo em todo mundo nessa cidade maravilhosa, que é Curitiba. A todos vocês, muito obrigada pela participação e até uma próxima. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau.